Olá, sabe aquela sensação de que a nossa mente às vezes parece ter vida própria? Pois é. E se eu dissesse que existe um tipo de manual de instruções para ela? Entender como o cérebro funciona é basicamente isso, e é nesse manual que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos pensar numa coisa bem comum. Sabe aquele momento em que o foco simplesmente desaparece? Ou quando a gente decide, deixa para depois. A famosa procrastinação. Onde será que isso acontece de verdade? A resposta? Olha só, não está só na força de vontade, não. Está na biologia, na estrutura física aqui dentro da nossa cabeça. Pois é, a chave para entender tudo isso está no que a gente pode chamar de geografia da mente. Pensa só, se o nosso cérebro é um território com diferentes regiões, conhecer esse mapa ajuda demais, né? Ajuda a navegar por aqueles desafios do dia a dia, estresse, falta de foco, como tomar uma decisão, enfim, conhecer o mapa é o primeiríssimo passo. Então, vamos lá, vamos começar esse tour. De forma bem geral, o cérebro tem duas grandes partes, que são os hemisférios e 4 territórios principais, os chamados lobos. Cada um tem a sua especialidade, mas o segredo, claro, é que todos eles trabalham em equipe. A gente ouve muito falar disso, né? O lado esquerdo mais ligado à linguagem, à lógica, o direito mais com a percepção do todo, a noção de espaço. Mas olha, o mais importante aqui não são as diferenças, e sim o que conecta eles: o corpo caloso. Pensa numa super rodovia de informação ligando os dois lados. É ele que garante que tudo funcione em conjunto. E guarda essa informação porque ela vai ser super importante para a gente quebrar um mito bem famoso mais para frente. Beleza, agora a gente vai conhecer a parte do cérebro que é, digamos assim, a mais importante para nossa produtividade. É o lobo frontal. A melhor analogia para ele, pensa no CEO de uma grande empresa. É ele que toma as decisões importantes, que faz o planejamento, que mantém o controle de tudo. É essa área que decide. Isso aqui merece atenção, aquilo ali pode ser ignorado. Sabe, manter o foco numa meta, resistir àquela vontade de olhar o celular, pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, tudo isso é trabalho do nosso CEO interno. Ou seja, o ponto-chave aqui é que a qualidade do nosso foco depende, e muito, da saúde dessa região do cérebro. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a gente vê a aplicação prática disso na nossa vida. Quando esse lobo frontal está com suporte, ou seja, quando a gente dorme bem, quando as tarefas estão bem organizadinhas, o resultado é foco, autocontrole. Agora, quando ele está sobrecarregado, aí vem a distração, a procrastinação, a impulsividade, e essa é uma virada de chave, né? Procrastinar não é só preguiça. Muitas vezes é um sinal de que o nosso CEO está simplesmente esgotado. Tá, então como a gente ajuda o nosso CEO? As estratégias são bem diretas e o mais legal é que são biológicas. Primeiro de tudo, sono. Dormir bem é fundamental, porque o lobo frontal é o primeiro que sente o cansaço. Outra coisa, reduzir as interrupções, sabe? O barulho ao redor. E aquela dica de ouro, quebrar uma tarefa gigante em pedacinhos menores. Tudo isso alivia a carga sobre ele e, nossa, faz ele funcionar muito, mas muito melhor. Mas claro, nenhum CEO trabalha sozinho, né? Ele precisa de uma equipe de gerentes de primeira. E no cérebro, esses gerentes são os outros 3 lobos. A função deles é coletar e processar todas as informações que o CEO precisa para tomar as melhores decisões. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O lobo parietal, pensa nele como o GPS do cérebro. Ele junta as informações dos sentidos para dar aquela noção de onde eu estou no espaço. O temporal é como se fosse o nosso bibliotecário particular. É ele que cria as memórias, que ajuda a gente a entender a linguagem. Sabe por que uma música pode trazer uma lembrança tão forte? Culpa dele. E por fim, o occipital, que é basicamente o nosso processador visual. Ele pega tudo que os olhos veem e transforma no mundo que a gente enxerga. E falando no lobo temporal, tem uma coisa fascinante sobre ele. A nossa memória não funciona como um arquivo de computador, que a gente salva e abre igualzinho. Não, é um processo de reconstrução da experiência. E é por isso que quando a gente associa uma informação a uma história, a um som, a uma emoção, a memória fica muito mais forte. Faz todo sentido, né? Então, lembra que lá no começo eu falei para a gente guardar informação sobre os 2 hemisférios trabalhando juntos? Pois é, chegou a hora de usar isso para corrigir uma das ideias mais famosas e mais erradas sobre o cérebro. Essa frase aqui resume perfeitamente. Aquela história de que existe pessoa lógica do cérebro esquerdo e pessoa criativa do cérebro direito, isso é um baita exagero. Simplesmente não bate com a realidade do que a ciência mostra.
A realidade, na verdade, é muito mais legal. Tarefas complexas e principalmente a criatividade exigem uma colaboração intensa entre os dois lados. O verdadeiro poder do nosso cérebro não está em um lado ser dominante, mas sim na capacidade incrível de integrar informações de uma rede gigantesca. A gente funciona como uma equipe completa, não como dois especialistas que não se falam. Ok, a gente já viu o mapa, já conheceu os territórios, agora vamos para a parte mais importante, que é o manual de instruções. Como é que a gente usa tudo isso para, de fato, melhorar o nosso dia a dia? É quase um guia de início rápido. Olha só, para melhorar o foco, a gente tem que proteger o lobo frontal. Como? Reduzindo interrupção, quebrando tarefas e, claro, priorizando o sono. Para fortalecer a memória, o negócio é engajar o lobo temporal. Usar associações, contar histórias para si mesmo, criar imagens mentais, tudo para dar mais significado à informação. E para regular as emoções, é fundamental entender a ponte entre o lobo frontal e o sistema emocional. O estresse enfraquece o nosso CEO, e aí fica difícil tomar decisões racionais. Então, o primeiro passo é sempre buscar acalmar o sistema. No final das contas, a grande mensagem é esta: entender o mapa do nosso cérebro dá poder pra gente. Não é sobre decorar nomes difíceis, de jeito nenhum. É sobre entender como a nossa biologia está por trás de tudo que a gente faz e sente. E quando a gente entende isso, a gente ganha as ferramentas para trabalhar a nosso favor e não contra nós mesmos. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Agora, com esse mapa em mãos, qual território da sua mente você sente que está precisando explorar primeiro? Talvez a área do foco? Ou da memória? Quem sabe a da regulação emocional? A exploração com certeza está só começando.